Muito obrigado a você que segue na programação da Rádio Bandeirantes, da tela da Band TV Campinas e do nosso portal bandmulti.com.br. O nosso projeto Band Negócios está chegando nesta manhã, agradecendo pela sua companhia, convidando você para acompanhar um pouco mais desse trabalho que é realizado na parceria do Grupo Bandeirantes de Comunicação entre os veículos, para você conhecer um pouco mais de quem faz também a economia do nosso interior de São Paulo se movimentar. Trabalho que tem aqui nos nossos estúdios, no Grupo Bandeirantes de Comunicação, dentro do Complexo de Comunicação João Jorge Saad, o Alan Zanelato na mesa de som, o Edson Freitas na central técnica e toda a nossa equipe a postos, trabalho técnico também coordenado pelo Gil Kleber. E hoje nosso assunto é a publicidade, o marketing, e o quanto isso também vem ganhando cada vez mais força no interior de São Paulo. Nosso convidado é o fundador da LR Marketing, uma agência com mais de 2 décadas de atuação e que construiu uma trajetória sólida no mercado publicitário, liderando uma empresa que se consolidou como referência regional e que hoje figura entre as maiores e mais respeitadas do estado de São Paulo. A LR Marketing, que tem à frente o empresário e publicitário Leonardo Raposo, nosso convidado nesta edição do Band Negócios. Leonardo, muito bom dia, é um prazer recebê-lo aqui nos nossos estúdios. Muito bom dia, o prazer é meu aceitar esse convite com muito orgulho, falar um pouquinho sobre negócios, nosso dia a dia, falar sobre mercado publicitário, vai ser sempre um prazer. 20 anos significa que você, que a LR Marketing, começaram num mundo que ainda não era 100% digital, que ainda tinha o offline muito forte, que ainda tinha a mídia física, o papel muito presente nas casas das pessoas no Brasil. Isso não significa que isso tenha acabado, mas de 20 anos para cá nós vivemos um enorme salto tecnológico. Como é que foi acompanhar esse processo e a gente continua dando passos tecnológicos que a gente ainda não sabe até onde vai, Leonardo? Acho que isso é a riqueza de ter um pouco mais de experiência, de idade, é ter vivido todo esse processo, essa transformação. De fato, você tem razão, quando a gente começa nesse mercado, a gente ainda vivia um mundo bem offline, onde os veículos de comunicação eram os tradicionais, e nós passamos por essa transformação, nossa empresa, e nós como profissionais tivemos que nos adequar a isso. O que eu vejo, eu sou entusiasta da evolução da tecnologia, né, dos canais de comunicação, é óbvio, mas a gente está vivendo uma nova revolução agora com o aparecimento das inteligências artificiais, e isso, na minha visão, e aí ela é um pouco ousada, vai voltar a dar mais luz para os veículos de comunicação, os famosos offline, uma vez que eu tenho visto no mercado digital tudo ficando muito parecido, né? Então, as próprias inteligências artificiais estão levando todo mundo para um mundo meio template, um negócio muito padronizado. E eu acho que a gente deve ver uma nova onda agora do cuidado com a marca das empresas mesmo, com o branding e se afastar um pouquinho só daquele geração de lead, essa questão do digital. Então, eu que sempre fui entusiasta dos veículos de comunicação, de rádio, de televisão, estou empolgado com o que eu estou vendo, principalmente agora no começo de 2026. A gente vê, inclusive, isso se refletir, por exemplo, em vendas de mídias físicas, a volta do disco de vinil, jovens procurando fita cassete. Você entende que houve um cansaço da geração que viveu essa transição do offline para o online, ou as novas gerações são mais curiosas e querem conhecer um mundo menos digital? Eu acho que são duas coisas, né? Primeiro, business is business, né? O anunciante, ele vai, e o publicitário vai aonde o resultado está. Então, acho que a primeira vertente é que ao tornar tudo muito igual, tudo muito padronizado nas mídias digitais, os resultados começaram a não acontecer mais. E o custo foi ficando muito alto. E aí todo mundo começou a perceber, todo mundo não, eu acho que uma parcela começou a perceber que a força da marca faz muita diferença, e se constrói marca com frequência, com veículos de comunicação que impactem realmente, que sejam não simplesmente geradores de lead.
Já a questão do saudosismo, como você mencionou, aí eu acho que é a geração que viveu isso, né, anos 90, anos 2000, é muito comum na humanidade as pessoas ficarem saudosistas, né? É que o saudosismo de hoje é aquilo que já tinha um pouco de tecnologia, né? E o dos nossos pais era o carro antigo, né? Então eu vejo como dois universos separados. Nath Luquezzi, estamos recebendo aqui no nosso projeto Band Negócios o Leonardo Raposo, empresário publicitário, fundador da LR Marketing. Bom dia, Nath. Bom dia, Heitor. Muito bom dia. Eu queria entender de onde vem essa tendência que a gente tem visto muitos CEOs, os donos das marcas aparecendo, colocando o rosto nas redes sociais, levando essas pessoas para entrevistas, mostrando quem é a cara por trás dessa marca. Isso pode continuar sendo uma tendência? Pessoas consomem outras pessoas, elas gostam de ter esse contato humano? Nath, você já respondeu. As pessoas consomem de alguém, né? Elas querem saber quem está à frente daquele negócio. Então isso é uma tendência sim, eu acho que ela não vai parar de crescer, e eu sempre falo para os meus clientes que eles deveriam colocar a cara à frente do negócio deles e treinar e saber fazer isso da maneira correta. São inúmeros os exemplos das empresas, as próprias, todo mundo sabe quem eram os donos dos veículos de comunicação, todo mundo sabe quem é o dono do Facebook, todo mundo sabe quem é o dono da Tesla, todo mundo sabe. É esse perfil de empreendedor, de empresa que o consumidor quer estar perto hoje. Então, se eu tenho uma recomendação a dar e você tem um negócio e que você acredita e que você construiu, com certeza ele tem o seu DNA, e se ele tem o seu DNA, você tem que pôr a cara, tem que aparecer. Eu acredito muito nisso, de verdade. Agora, em que momento não deixar a imagem pessoal ser mais importante do que a marca, Leonardo? Olha, Heitor, é excelente a sua pergunta, porque eu vejo isso acontecer com alguma frequência, né? E aí é um pouco de ego, um pouco de cuidado em separar os objetivos, né? E não esquecer que o principal objetivo, nesse caso que nós estamos falando, é o negócio. É a construção da marca da empresa, é fazer ela ter a relevância maior do que do próprio CEO, do próprio presidente. A gente usa ele como alavanca, mas não como vitrine principal. E eu já vi alguns casos as pessoas se perderem com isso. Então tem que tomar esse cuidado, sim. E aí uma agência de publicidade pode ser justamente esse freio, esse moderador do aparece, mas não atrapalha? Olha, Heitor, o que eu falo muito na LR e é o nosso core business hoje, você precisa ter um estrategista de marketing, um publicitário que te ajude a construir o plano de comunicação e de crescimento do teu negócio. Não simplesmente para ele escrever planos de mídia ou fazer campanhas, mas para te ajudar na estratégia de marketing. Muitas empresas, a gente vive aqui no interior e eu sou muito apaixonado pela pungência do mercado interior. Tem grandes empresas aqui que não têm uma estrutura de marketing preparada, não tem um estrategista, não tem o planejamento adequado. Acaba fazendo mídia meio na inércia e algumas coisas dão certo e outras dão errado, né? Então, é muito importante você ter um consultor, você ter alguém, um profissional qualificado para te ajudar a construir a linha do tempo e não pensar só no amanhã, só na venda do amanhã. Construção de marca leva tempo, demanda planejamento, demanda conhecimento técnico, não é só empírico como os empresários acham, precisa saber o que está fazendo. Quando a gente fala em estratégia, é intuitivo a gente logo pensar nas trends. As trends, elas são para todo tipo de perfil, é para toda marca, todas as trends vão se encaixar, é sinônimo de sucesso? Só para a gente contextualizar, para quem não está habituado, trend é a moda que está na internet, resumindo basicamente. Sim. A dancinha do momento, a piada do momento, o meme que está na moda. Mais uma vez, Nath, eu digo que você tendo um estrategista e tendo um plano de comunicação muito claro, você vai saber facilmente se aquela trend faz sentido para o teu negócio ou não. Por que se usa uma trend? Trend é um atalho que as marcas usam hoje para fazer um conteúdo viralizar ou ficar mais aderente ao público, né? Mas eu vejo muitas empresas errando com isso, porque tem trends que não fazem sentido para o negócio. E aí você, às vezes, passa até ridículo. Então, é importante ter um plano de comunicação, saber qual é o seu objetivo a médio e longo prazo com a sua marca, para que tudo que você faça
todas as mídias que você escolha, toda a sua postura, todo o seu discurso faça sentido com o seu objetivo. Senão fica tudo muito solto. E as redes sociais acabaram criando essa miopia nos profissionais, nos executivos, de que elas têm que estar lá o tempo inteiro, mas eu vejo muita gente se perdendo falando uma mensagem que não faz sentido para o negócio dela. As empresas buscam hoje talvez mais o nicho dentro da rede social do que a grande expansão. Por exemplo, é melhor você trabalhar com um influenciador que vai falar para o teu público do que com aquele que vai te colocar na capa de um portal ou furar uma bolha que às vezes não vai render? Heitor, eu fui acadêmico de comunicação e eu sempre dizia que marketing tem uma palavra mágica que chama depende. Escrevia na lousa no primeiro dia, né? Tudo depende muito do contexto, da concorrência, do cenário, do momento, de muita coisa. O uso dos influenciadores hoje, ele é muito importante dentro dos processos de comunicação. Sempre foi, tá? É que hoje se dá o nome de influenciador digital, mas sempre houve pessoas influentes que na comunicação colocavam o seu rosto à frente das empresas, e isso sempre aconteceu. Aconteceu na mídia tradicional, na televisão, no rádio, e hoje acontece nas redes sociais. Antes era a Xuxa vendendo Monange. Exatamente. Então, só mudou o canal de comunicação e o perfil da pessoa, que nem sempre é aquele famoso. Às vezes é alguém de nicho, como você falou, mas que tem uma influência muito forte naquele mercado. Então, eu sou um cara, uma pessoa que acredita muito na força da marca. Todos os meus clientes recebem a orientação para que nós façamos ações de fortalecimento de marca. Eu acredito que isso é longevo, é um investimento que constrói a sua empresa de verdade. Mas não dá para viver só disso. Então, no dia a dia, a gente precisa usar essas ferramentas, usar a influência de profissionais de comunicação, de influenciadores digitais, para aquela ação do dia a dia. A gente está no mercado, por exemplo, de mercado imobiliário, lançamento de empreendimentos imobiliários, né? Então, a gente constrói a marca da incorporadora, faz um trabalho institucional bem feito, mas na hora de fazer um lançamento, de vender aquela unidade de apartamento, eu preciso usar a influência de influenciadores digitais ou de outros profissionais para chegar com aquela informação na pessoa que eu quero. Assim, hoje nós estamos vivendo com o uso da IA um momento que a informação, o data, né, os dados, fazem muita diferença na personalização da mensagem para o seu público. Você não precisa ser tão generalista. Hoje você consegue falar com a Nath de 20 e poucos anos, que tem perfil XYZ, e levar para ela a mensagem específica. E a gente não pode desperdiçar essa oportunidade. O Heitor bem mencionou, né, da Xuxa. A gente ficava com aquela dúvida, será que ela usa? Será que ela não usa? Com os influenciadores digitais isso é diferente, porque as pessoas conhecem o dia a dia. Como fazer publicidade e manter essa autenticidade e essa autoridade sem perder credibilidade? Escolher a publicidade certa para a marca certa. Esse é um trabalho que eu acho que é feito a 6 mãos, entre o profissional publicitário, o cliente e o influenciador. É preciso fazer sentido de verdade, né? Lá na agência não admito contratar um influenciador que eu entenda que ele não tem perfil para usar aquele produto, só por conta da relevância dele. Porque as pessoas percebem, né? Não adianta eu fazer... o famoso testemunhal da rádio que a gente sempre usou, né? Se ele não for autêntico, se as pessoas não acreditarem que aquilo acontece de verdade, soa mal. Então, essa curadoria tem que ser muito bem feita. Escolher os profissionais de influência digital que de fato façam sentido para aquele produto e para aquele mercado. Eu não sei se a Xuxa usava Monange, né? Eu até acredito que ela não usava. Mas eles faziam parecer que ela usava, e isso era importante para aquele momento. Só que hoje não tem só uma Xuxa, tem milhares. Então dá para você escolher pessoas com perfil para o seu negócio, para o seu produto, que vão ter verdade. As pessoas têm que sentir verdade nas redes sociais. Hoje nós estamos recebendo aqui nos estúdios do Grupo Bandeirantes, na Rádio Bandeirantes Campinas, o Leonardo Raposo, empresário, publicitário, fundador da LR Marketing, agência que tem aí mais de 2 décadas de atuação, construindo trajetória no mercado publicitário, se tornando uma referência no estado de São Paulo, mas também com alcance internacional. Uma das experiências internacionais, um dos cases, uma das campanhas de maior relevância da LR Marketing é com a empresa Seara, empresa
conhecida nacionalmente no ramo alimentício, com a LR Marketing sendo a responsável por recriar toda a identidade das embalagens, elaborar estratégias, promoções e algumas ativações para fortalecer a marca Seara na África. Como é que é trabalhar com outro continente, com outra cultura, um produto que você conhece como brasileiro, mas como é vender para uma comunidade tão diferente da nossa, um público tão variado como na África, Leonardo? Heitor, esse foi um dos grandes desafios da história da nossa empresa. Quando nos foi posto esse desafio, a Seara estava querendo penetrar no mercado africano com seus produtos no varejo, onde a cultura era muito diferente do que acontecia no Brasil. E não se tratava apenas de um trabalho de fazer uma campanha publicitária, ou de uma peça publicitária, mas sim de entender o mercado, de conhecer a realidade do consumo de proteína nesses países, e eu estou falando de países como Gabão, Nigéria, África do Sul, vários países que nós tivemos que estudar, e como elas eram divergentes entre si também, inclusive de linguagem e cultura de consumo de proteína, entender cada uma delas para ajudar a Seara a construir uma estratégia vencedora e penetrar com seus produtos no mercado africano. Isso passou por ponto de venda, por embalagem, por discurso, por comunicação, mídia, e foi um desafio que eu achei assim, muito gostoso de participar, porque depois você começa a ver resultados, né, no mercado que a empresa não era atuante e passa a ter relevância. Então esse é um case que eu tenho bastante orgulho, uma agência do interior cuidar de uma marca tão relevante, todo mundo conhece no Brasil, mas que passou a ser relevante no mundo, né, em vários outros países, no Oriente Médio também, não só na África. Então é desafiador, mas é muito gostoso. Só que a gente tem que abrir a cabeça porque muda tudo, né? Os parâmetros são totalmente diferentes do que a gente está acostumado no Brasil. A linguagem, o idioma, as imagens, né? Tudo aquilo que a gente tem como referência hoje de bom, nem sempre é o que eles têm. Então esse é o grande desafio. É possível mudar hábitos através da publicidade? Sem dúvida, é possível mudar hábitos, sim. Existe até a dúvida se é possível criar demanda, né? Se é possível criar necessidade com o marketing, mas hábitos eu não tenho dúvida nenhuma. A comunicação frequente, bem feita, inteligente, ela muda os hábitos, sim. A evolução da humanidade, ela está andando lado a lado com a comunicação, com a evolução da comunicação. Então, eu acredito, sim. Aliás, é o que a gente tenta fazer todos os dias, né? Mudar o hábito das pessoas para que elas consumam os produtos dos nossos clientes. Um outro trabalho também extremamente relevante que a LR Marketing fez foi com um dos maiores nomes da história do esporte brasileiro e mundial, Anderson Silva, um dos maiores lutadores de MMA, campeão dos octógonos, campeão do UFC, e que vocês foram os responsáveis pela produção do Media Kit, desenvolvendo ali um conceito mais criativo para vender a imagem de uma lenda. Como é que se vende um Anderson Silva sabendo que ele para aeroporto, que ele vende ingressos em minutos quando a luta dele era anunciada? Como é que se vende algo que já é tão grande, Leonardo? Nesse caso acho que era mais fácil até, viu? Esse case com o Anderson, eles nos procuraram porque o Anderson estava, como se diz por aí, estourado, né? Estava no momento mais alto da carreira dele e muitas marcas procuravam eles para patrocinador, para patrocinar e etc e tal. Só que eles não tinham ainda... ele estava numa relevância maior do que a imagem, o Media Kit dele atendia o momento. Então eles nos procuraram e a gente fez a construção desse Media Kit. E foi um trabalho bastante complexo, que passou por um material digital, de vídeo, e serviu para rodar o mundo, oferecendo a imagem do Anderson Silva como profissional, não só de luta, mas também de mídia. E foi outro trabalho que deu bastante orgulho, até porque eu sou entusiasta desse mundo e aí acabei conhecendo o Anderson e tal, foi bem legal. E é um trabalho que a agência faz normalmente, que é assessorar profissionais a construir a sua imagem, a vendê-la da melhor maneira possível. Aí eu me lembro de várias campanhas com o Anderson Silva, né? Ele fez Burger King, eu lembro dele fazendo Budweiser. Então,
Humanizar uma lenda é uma forma de também aproximar de uma marca? Não há dúvida. É por isso que as grandes marcas sempre contratam profissionais, seres humanos, relevantes, porque podia só falar de hambúrguer no Burger King, né? Podia falar só de cerveja, mas as pessoas, como nós falamos agora há pouco, elas compram de outras pessoas, né? E se o Anderson Silva, que eu admiro, que é a autoridade, consome aquele produto, eu tenho maior probabilidade de acreditar que aquela marca é relevante e é boa e eu vou consumir ela. Então, a resposta é sim, a gente usa muito, não é a única ferramenta que a gente tem, mas se você olhar historicamente, as grandes campanhas publicitárias brasileiras sempre acabam envolvendo uma personalidade que já é famosa, ou elas tornam uma personalidade famosa, como vários casos de Bombril, que construíram a fama da pessoa através da própria publicidade. O Anderson, ele parece ser uma pessoa que sabe brincar com várias situações. Então, ao longo da carreira, ele brincou já com a voz, ele brincou com as lesões, participou de filme de humor com o Leandro Hassum. Isso facilita também a proximidade com uma marca, saber que ele é gigante, conhecido mundialmente, mas se a campanha tiver ali uma brincadeirinha, ele vai topar? O carisma, né, faz muita diferença no profissional de comunicação. Então, existem algumas pessoas famosas e que não são carismáticas. E isso é muito difícil de se trabalhar na publicidade, se você não consegue embalar aquela mensagem da maneira correta, né? E o Anderson é justamente ao contrário disso. Ele é um cara super carismático e que fica mais fácil, né? A publicidade com humor, ela sempre teve uma vantagem competitiva em relação às outras, né? É um desafio muito grande para o publicitário criar uma mensagem que atenda todos os objetivos e ainda assim seja engraçada, seja divertida. E para isso você tem que escolher as pessoas corretas, que façam sentido do contexto, porque se ela é muito séria, se ela é muito travada, isso já não funciona bem, né? É um desafio grande. A gente atende algumas marcas que não faz sentido também ter alguém tão carismático, não faz sentido ter humor, é muito mais tecnologia, muito mais inovação. Então tem que saber escolher na hora certa aquela pessoa que tem o perfil. Independente do sucesso, muitas das vezes a crise vem e saber gerir isso é muito importante. Como uma agência pode ajudar esse famoso ou essa marca a encarar isso da melhor maneira possível? Eu sempre falo isso, né? Quando começa a crise, é o momento que o mercado publicitário sofre os maiores cortes, né? E obviamente não é só porque eu sou dessa área, eu sou totalmente contra isso, né? A razão pela qual eu sou apaixonado pela força da marca é que quando a crise vem, ela é uma peneira. A hora que ela passa, as marcas que ficam são aquelas que eram fortes. Então, você é empresário que tem um negócio aí, nunca se esqueça disso, né? No pós-crise e na crise, quem tem vantagem competitiva é quem tem marca forte. Depois de todas as guerras do mundo, as empresas que sobraram sempre foram as que tinham marca forte. Então, talvez tentem enxergar a crise como uma oportunidade. Geralmente eles cortam a verba de publicidade nesse momento, né? E eu não recomendo. É a hora de você... A torta pode diminuir, mas a sua fatia não. Bom, o tempo passou voando. Ou seja, teremos que convidar para mais uma oportunidade para a gente continuar esse bate-papo aqui no nosso Band Negócios, o Leonardo Raposo, da LR Marketing. Queria agradecer demais por atender o nosso convite, por conversar com o nosso ouvinte, com o nosso espectador. E quem quiser conhecer um pouco mais sobre esses cases, sobre essas campanhas, conhecer um pouco mais sobre a LR Marketing, como é que pode encontrar vocês também no mundo digital ou que seja pessoalmente? Vocês estão em Rio Claro, né? Nós somos uma agência sediada no interior, na cidade de Rio Claro. Uma das coisas que eu tenho bastante orgulho é conseguir construir uma empresa que tenha essa relevância na comunicação estando no interior. Quem quiser conhecer um pouquinho mais, a nossa presença digital aí está super acessível, então digitou LR Marketing em qualquer das plataformas, vai chegar até nós, vai conhecer um pouquinho e é isso, fácil. Obrigado pela atenção, sucesso nos próximos projetos. Então, muito obrigado, Nath, muito obrigado, um prazer estar aqui com vocês. E você continua muito bem informado aqui no Grupo Bandeirantes de Comunicação.